Olá, turma. Iremos iniciar nossa aula 39 de História. Hoje falaremos sobre o governo Geisel, de 1974 a 1979, né? Que foi o governo que veio após o governo Médici, né? A gente já falou. Inclusive, o governo Geisel tenta assumir uma postura mais suave num plano político, né? Ele é considerado um militar, vamos dizer assim, da linha moderada, né? Que começa a se falar em abertura política, em voltar à democracia, né? Vamos analisar primeiro o campo econômico. A gente viu que no governo de Médici, né, experimentou aí o auge do milagre econômico e em 1973 o fim do milagre econômico. Então, teoricamente, o governo de Geisel seria influenciado por essa queda na economia. E aí, devido a esse problema econômico, né, essa queda brusca que houve com o fim do milagre econômico, com a pressão das instituições financeiras internacionais para que o Brasil começasse a pagar sua dívida, Geisel lança, ficou conhecido aí como Plano Nacional de Desenvolvimento, o segundo PND, né? O segundo grande Plano Nacional de Desenvolvimento, que tinha esses objetivos aí: manter as altas taxas de crescimento econômico, é o primeiro deles, que era o que sustentava o regime militar. É a ideia de que as pessoas estavam vivendo bem, pelo menos a classe média. A gente já discutiu isso, né? Aquela ideia ilusória de crescimento econômico. Estimular a produção de bens de capital, como máquinas e equipamentos pesados, sempre visando o desenvolvimento da indústria. Aumentar a produção de insumos básicos considerados essenciais à industrialização acelerada, ou seja, sempre está visando o desenvolvimento industrial, tentando dar vazão aos grandes empréstimos feitos, né? Então, em vez de frear esses empréstimos e encarar a situação econômica brasileira de fato, né, ele preferiu aumentar a bola de neve, né, da economia brasileira. Ele lança o programa Proálcool, o Programa Brasileiro de Álcool, lembrando que o preço do barril de petróleo estava altíssimo devido à crise internacional do petróleo em 1973, né? Então o governo investiu aí na substituição parcial da gasolina pelo álcool. Esse programa do Proálcool foi bastante interessante, né? E aí os carros brasileiros passaram a ser fabricados movidos a álcool. Hoje os carros já são chama-se Total Flex, né? A maioria dos carros já vem com um tanque duplo para você optar. Mas como não há um estímulo à produção do álcool, não sei porquê, ou sei, a gente tem esse senso crítico, né, de ver que a indústria do combustível, o petróleo, não permite o desenvolvimento, né, desse tipo de indústria do álcool, né, porque dependeria apenas do Brasil. A maior parte do álcool brasileiro é refinado através da produção de cana-de-açúcar, o que é muito bom para o Nordeste, né? O Nordeste tem grandes plantações de cana-de-açúcar. E nesse período o Proálcool foi muito positivo, óbvio, para os donos de usina aqui do Nordeste, os latifundiários, não para a população em geral. Então muita gente acabou se dando bem com essa história do Proálcool, né? Então foi um programa bem sucedido, até meados de 80, até a década de 80, pelo menos no setor automobilístico, pegou bastante, né? Os carros eram movidos a álcool. Óbvio que não tinha as tecnologias que tem hoje do motor, né? Tinha alguns problemas, principalmente para esquentar. Os carros vinham com um afogador, ou seja, era para esquentar o carro. Era normal que logo pela manhã você, antes de sair de casa, ligasse o carro e deixasse ele lá esquentando, fosse tomar café da manhã, tomar banho e depois sair, porque
O álcool ele tem um processo de combustão diferente da gasolina, certo? E aí o pró-álcool foi bem sucedido, substituição em larga escala do derivado de petróleo, foi desenvolvido para evitar o aumento da dependência externa de divisas quando dos choques do preço do petróleo. Então, para fugir dessa questão do preço internacional do petróleo, o Brasil optou aí por esse programa pró-álcool, certo? Foi um programa que houve uma tentativa nos últimos governos de 20 anos para cá de voltar, né? Como eu acabei de falar, os carros brasileiros eles já são total flex, né? Mas o preço do álcool, como ele é mais barato do que a gasolina, mas ele queima mais rápido, né? Então você coloca 1 litro de álcool e 1 litro de gasolina, a gasolina dura mais porque o álcool evapora com uma velocidade maior do que a gasolina. Então não vale a pena devido ao preço. Se ele fosse mais barato, agora o governo deveria criar um sistema de incentivo. E aí, óbvio que a gente sabe que a indústria automobilística, a indústria do petróleo, a indústria de refino, de combustível, é muito forte e evita que haja um desenvolvimento desse setor, que o Brasil, inclusive, é uma tecnologia brasileira. O Brasil exportou essa tecnologia para os Estados Unidos e eles produzirem álcool. Lá eles refinam mais a partir da plantação de milho, né? A gente é mais cana de açúcar. Eles não utilizam também muito lá porque o preço da gasolina lá nos Estados Unidos é mais acessível do que aqui, muito mais acessível do que aqui no Brasil. É um tema interessante para a gente tratar futuramente, né? Quando a gente for tratar sobre a política econômica atual. Mas o que eu quero que vocês saibam é que esse programa pró-álcool foi bem sucedido e foi utilizado em larga escala no Brasil, né? Os carros, a grande maioria deles, durante um grande período, né? No final da década de 70 e a década de 80, eles eram movidos a álcool, devido ao preço da gasolina ser muito alto, devido à crise internacional do petróleo, que a gente já viu que ocorreu em 1973, né? Inclusive foi responsável pelo fim do milagre. Geisel também continua a política típica militar, né, de construção de hidrelétricas. Eram exigências, inclusive, dos bancos internacionais, né, que o Brasil construísse essas hidrelétricas. Aí, então, ele continua as obras de ampliação de Itaipu, que a gente já falou, né, inicia aí no governo de Médici, Itucuruí e Sobradinho também na Bahia, que essa imagem é de Sobradinho, né, numa área que era desértica, né, de sertão. Construir aí o maior lago artificial do mundo, né? Sustentou esse título durante muito tempo como sendo o maior lago artificial do mundo em Sobradinho, para abastecer aí a barragem de Sobradinho. Beleza? Então, o endividamento, como eu afirmei aqui, né? Geisel continuou a política de empréstimos a bancos internacionais e segurou o crescimento econômico do país na média de 7%, que é muito bom, muito mais do que hoje, né? Hoje nós estamos decrescendo, então qualquer coisa é melhor do que hoje. Mas a média do crescimento no milagre econômico era 10%, 11%, ele baixou um pouco a média e não causou aquele impacto na população brasileira. Então não criou a sensação de crise, mesmo com o fim do milagre econômico, né? E óbvio que houve um aumento exponencial da dívida, né? As instituições financeiras disseram: a gente continua emprestando a vocês, só que agora os juros vão ser muito mais altos, as condições vão ser muito mais desfavoráveis ao país. Então, a partir desse momento, a bola de neve ela se multiplicou e cada vez mais os governos não quiseram assumir a crise, né? Deixaram essa crise, essa bomba estourar quando o regime militar acabou. Tem essa chargezinha aqui de Ziraldo, que diz o seguinte, né? Só este ano já entraram no país 3 bilhões de dólares. O pagamento começa a ser feito daqui a 10 anos, né? E aí o pai olha para o filho e diz: tadinho, né? Esse filho, no caso, seria a geração da década de 80,
que inclusive a gente vai falar lá na frente, é a chamada década perdida, devido a grande buraco econômico deixado aí por esses empréstimos, né? E as gerações posteriores, inclusive a minha, a de vocês, e as gerações que virão, a gente já falou sobre isso também. Ok? Então, mesmo com o fim do milagre econômico, eu quero que vocês entendam que não houve um choque de crise. Por quê? Porque é lançado o segundo PND, né, o Plano Nacional de Desenvolvimento, e um dos aspectos desse Plano Nacional de Desenvolvimento é manter essas altas taxas de crescimento econômico às custas de continuar um processo de endividamento. Agora, muito pior, porque as condições internacionais não eram mais tão favoráveis ao país, ao Brasil. Na política, como eu já havia dito, né, Geisel assumiu aí a linha moderada. Ele propôs que houvesse sim uma abertura, o que já foi um grande passo, porque ninguém sabia no governo Médici, o governo anterior, que eu já falei que é o auge do processo da ditadura, né, os anos de chumbo, ninguém imaginava, podia ser que a ditadura durasse 50, 60, 100 anos, ninguém tinha uma perspectiva de até quando esse regime ditatorial ia durar no país. E aí, pela primeira vez, o governo militar mesmo assume que, calma, que a gente vai abrir, a gente vai retornar aí à democracia, certo? Que já foi uma grande conquista, essa perspectiva. Então ele disse, nós vamos voltar à democracia, mas essa abertura, ela deve ser lenta, gradual e segura, né? Óbvio que ele segura para os militares, né? E para a população também, para que não houvesse nenhum tipo de conflito. E foi assim que ocorreu. A volta para a democracia, que viria no governo seguinte, né? No governo de Figueiredo, não no governo de Geisel, mas no governo seguinte, inicia esse processo no governo de Geisel. Ela seguiu essa frase aí, ela foi lenta, gradual e segura, no sentido de não haver nenhum conflito, nenhum tipo de guerra civil envolvendo os que eram a favor da democracia e envolvendo os militares. Avanços e recuos pelo fim da ditadura, né? A gente vai ver aí um processo cronológico, né, de medidas tomadas que davam um passo em direção ao fim da ditadura e 2 passos para manter a ditadura, 2 passos para trás, né, para manter a ditadura. Em 1974 houve um avanço, que foi a permissão da propaganda eleitoral no rádio e na televisão, certo? E aí o resultado disso foi vitória maciça do MDB nas eleições legislativas desse ano. Então houveram eleições legislativas e o MDB a gente sabe que é o partido de oposição. Então simbolizando que os eleitores, né, estavam já de saco cheio, vamos dizer assim, já estavam cansados da ditadura, já estavam cansados do regime militar. Em 1975, o jornalista Vladimir Herzog, a gente já falou sobre isso também, foi chamado para depor em um quartel do 2º Exército em São Paulo e apareceu morto no dia seguinte. Vladimir Herzog era um jornalista famoso, né? Tinha no meio jornalístico, ele trabalhou na TV Cultura, escrevia em vários jornais, né? E aí, por desconfiar que ele tinha tendências esquerdistas, que ele podia estar ligado a grupos armados, de luta armada, chamaram ele, né, para um interrogatório. Até então, ninguém saberia dessa notícia. E aí, assim, obviamente ele foi vítima de tortura e não resistiu à tortura e morreu sob tortura. E aí, tiraram essa foto. Óbvio que essa foto é uma foto forjada, né? Dá pra ver. E os militares tiveram a cara de pau de dizer que ele foi lá suicidar. Ele saiu da casa dele, foi num quartel militar em São Paulo, segundo do quartel do 2º Exército, e se suicidou, enforcado. Mas fizeram uma coisa tão mal feita que não deu para disfarçar, né?
Então assim, ninguém se suicida em primeiro lugar dessa altura. E não dá pra ver nessa foto, mas ele tá cheio de hematomas. E colocaram essa cadeira no meio também, tentando tapar alguma coisa. É uma coisa assim horrível. Mas assim, na cara dura eles disseram que ele se suicidou e ponto final. E ninguém era doido de questionar, mesmo no governo de Geisel, que teoricamente seria um governo mais aberto. Então essa morte de Vladimir Herzog acabou denunciando uma tortura que já estava havendo, principalmente no governo anterior, e ninguém sabia, certo? Então por isso que Vladimir Herzog acaba virando um símbolo, por ser conhecido, por ser um jornalista, e por essa foto ter sido publicada, ter sido vazada, e pela história sem cabimento inventada pelos militares, certo? Então a gente pode ver que isso é um recuo enorme em imaginar que estava havendo ainda tortura no governo de Geisel, né? Já que o auge da tortura, eu já falei para vocês, foi no governo de Médici. No ano seguinte, em 1976, outra pessoa foi morta no mesmo lugar, né? No segundo quartel do Exército de São Paulo. Dessa vez o operário Manuel Fiel Filho foi torturado e morto. E dessa vez eles fizeram a grande punição. O comandante do exército foi demitido, né? Tipo uma autoculpa, mas uma meia culpa, né? Sem admitir que foi tortura, sem admitir que foi assassinato, sem admitir que foram eles que mataram, né? Só se calaram, ficou por isso mesmo. O AI-5 ainda estava vigente, então meio que abafaram, certo? E fizeram essa autoculpa interna. Tipo, o comandante do exército foi demitido, mas acho que não foi demitido pela tortura, mas foi demitido por cometer esse erro, né? Matar pessoas dentro do quartel. Isso era para acontecer sem ninguém saber o local e nem quem era. A verdade é essa, segundo as torturas que a gente já viu até a aula sobre tortura, inclusive, né? Em 1976, outro grande recuo em direção à democracia, que foi a Lei Falcão. A Lei Falcão proibia debates e permitia que o candidato mostrasse apenas a foto. Então, revogando a lei de 74, que permitia a propaganda eleitoral, né? A Lei Falcão tem esse nome porque foi o ministro do governo militar, sobrenome Falcão, que criou essa lei. Então, um exemplo aqui, né, como é que os candidatos se apresentavam. O MDB, Franco Montoro para senador, então podia só ir só a fotinha e o partido, né, e o número do candidato. Só isso, mas você não era proibido o debate de ideias, certo? Então isso foi um recuo. Muita gente acabou se desiludindo nesse momento. Em 1977, outro grande recuo no governo Geisel, querendo se falar em abertura política, mas com tantos recuos, né? Tem uma matéria aí do jornal justamente falando isso, acabou o sonho político, ou seja, as pessoas estavam com as perspectivas de voltar, de restabelecer a democracia já no governo de Geisel. Isso foi abafado por esses recuos, e principalmente pelo pacote de Abril, que foi um conjunto de leis, né, impostos outorgados em 13 de abril de 77 pelo presidente do Brasil, Ernesto Geisel, que, entre outras medidas, fechou temporariamente o Congresso Nacional. Então, essa pacote de abril dizia que 1/3 dos senadores seriam escolhidos pelo próprio governo, ou seja, iam ser colocados lá. Eles escolheram 33% do Senado e colocar pessoas indicadas. E ia ficar apelidado de senadores biônicos. Significa dizer que biônicos significa dizer que eles foram fabricados, certo? Eram senadores fabricados. Os governadores seriam eleitos por votação indireta, novamente escolhidos pelos próprios militares, né? E o mandato presidencial passar de 5 para 6 anos. Então, se ninguém estava aguentando mais nenhum ano de regime militar, de governo de Geisel, ele disse, não, agora eu vou ficar, em vez de ficar 5, eu vou ficar 6 anos. Então, beleza, né? Então, por isso que tem essa matéria que diz assim, o sonho acabou.
a grande vantagem é que começou-se a falar sobre a campanha, começou-se a campanha pela lei de anistia. Anistia seria a lei que perdoaria os crimes políticos cometidos na época da ditadura, certo? Ela foi só ser aprovada no governo seguinte, em 1979. Existia aí o slogan, anistia ampla, geral e restrita, né? Eles queriam que todos fossem perdoados, né? Para que muitos, a grande questão era muitas pessoas que estavam exiladas, sei lá, há 6, 7, 8, 9, 10 anos, estavam fora do país, fugindo da ditadura e queriam retornar, né? E pessoas que ainda também estavam presas, acusadas de crime de subversão, certo? Então a lei de anistia seria a saída. Por isso que os grupos armados que nem existiam mais no governo de Geisel, a esquerda em geral, né? E setores da sociedade que já estavam querendo o fim da ditadura começaram a apoiar essa campanha. Principalmente músicos, intelectuais, professores da universidade, professores em geral, artistas e políticos, né, queriam que essa lei fosse aprovada o mais rápido possível para se estabelecer uma situação de legalidade para essas pessoas, né? Muitas pessoas estavam sem documento, estavam agindo, vivendo na ilegalidade, com medo de serem presas, com medo de serem torturados, vivendo fora, perseguidas e tal. Essa lei da anistia seria tipo assim, vamos zerar para os dois lados, né? Então, devido ao desespero das pessoas que estavam nessa situação, eles queriam aprovar-se essa lei. Aqui várias marchas, a anistia ampla, geral e restrita, né? De pessoas pedindo a lei familiares, inclusive de exilados. Eu vou passar aqui um trechinho da volta de um exilado, né? E reforça pedindo a aprovação. Ele volta um pouquinho antes da aprovação da lei da anistia, quando as coisas estão se abrindo, se encaminhando para que a lei da anistia fosse aprovada, que é o sociólogo Betinho, figura excepcional, criou a campanha Natal Sem Fome aqui no Brasil, né? Ele tinha sido exilado, tinha fugido para o Chile, fugiu da ditadura do Chile, foi para o México, do México foi para o Canadá, enfim. E aí ele retorna e ele fala isso aqui. 8 anos fora do Brasil, sem ver todas essas caras, todos esses amigos, esperar que chegando aqui com tanto abraço, de gente que eu nunca pensei ver mais. Estamos aqui, companheiro. Betinho! 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 Fala aqui. Não posso falar mais. Obrigado, muito obrigado por tudo que fizeram. Para mim é uma grande honra. Betinho, e para o movimento a favor da anistia, o que significa a sua volta? Eu trago do Comitê de Anistia do México uma grande saudação, todo o movimento que foi feito lá, um agradecimento, né, e também a mesma posição de que lá e aqui nós só estaremos contentes o dia que a anistia for ampla, total e restrita. Eu acho que posso, em nome deles, transmitir o agradecimento nosso, né, a todo o movimento da anistia. Então o movimento sobre a lei da anistia, que a gente vai falar na próxima aula do governo Figueiredo, ele foi se fortalecendo, certo? Para que esses exilados, essas pessoas que estavam fora do país pudessem retornar e pessoas que estavam presas também ainda pudessem ser libertadas, certo? E pudessem voltar a ser cidadãos brasileiros. Ok? Tchau, tchau. Sim, ficou faltando ainda o grande avanço, né? Enganei vocês, troslei. Em 1978, ainda no governo de Geisel, grande avanço, fim do AI-5. Só pra gente fechar, né, com a notícia e a favor da ditadura, né? Um avanço. Então já no último ano de governo dele, já no finalzinho, ele cancela o AI-5. Ok?